Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Começamos aqui com o calendário macroeconómico para esta semana, depois de termos tido a semana passada mais uma semana negativa para as ações mundiais, com o tema central a girar em torno das elevadas yields do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto as empresas tecnológicas dos Estados Unidos não conseguiram impressionar com as suas divulgações de resultados. A earnings season esta semana continua com destaques aqui para empresas como a McDonald's, a Pfizer, a AMD também, a Qualcomm, Starbucks e Apple. A 26 de outubro, portanto a quinta-feira passada, 47% das empresas do S&P 500 já tinham apresentado os seus resultados financeiros, com 78% delas a superar então as suas expectativas de lucros, que é uma média superior à média dos últimos 5 anos, que se situa nos 77%. Hoje, segunda-feira, teremos aqui o índice de preços do consumidor na Alemanha, espera-se um valor de 4% quando comparado com o ano passado, e um aumento de 0% quando comparado com o mês de setembro. Já o HICP é esperado um valor de 3,3% na comparação anual e um aumento de 0,1% na comparação com o mês de setembro. Mas o dado mais importante é aqui a decisão de taxa de juros por parte do Banco de Japão, mais logo então às 11 da noite, em que é o consenso geral que o banco mantenha a taxa de juros de curto prazo inalterada nos menos 0,1%, sendo o foco principal saber se o Banco Central fará mais ajustes na sua política de controle da curva de juros, que atualmente está no limite superior de 1%, ou qualquer outro ajuste de política, dado então o recente aumento das yields dos títulos do governo a 10 anos, que estão agora em máximos de uma década. Depois, no dia 1, quarta-feira, teremos o principal evento de risco desta semana, portanto, a taxa de juros, a decisão de taxa de juros por parte da Reserva Federal norte-americana, esta semana às 18 horas, devido então à mudança da hora. Na sua reunião de setembro, a Fed deixou inalterada a taxa no intervalo dos 5,25 aos 5,5. E é esperada então agora uma manutenção da taxa precisamente nesse range. Nas últimas 2 semanas, vários oradores da Fed, incluindo o próprio presidente Powell, pareceram aqui ser mais cautelosos e observaram que a subida das yields das obrigações a mais longo prazo e também as condições financeiras mais restritivas reduziram então a necessidade de uma maior restritividade da política monetária. Portanto, vamos ver então o que esperar e teremos também depois conferência de imprensa às 18h30. Por último, aqui, aliás, dia 2 de novembro, teremos ainda aqui a reunião do Banco de Inglaterra, também muito importante. Espera-se também que o banco mantenha a taxa de juros inalterada, continuando então em pausa no seu ciclo de aperto de política monetária desde setembro. Depois terá aumentar então a taxa em 500 pontos base. E na sexta-feira, dia 3, teremos então os dados do NFP, à mesma hora dos dados também do Canadá, ao meio-dia e 30. Olhando então para os mercados no dia de hoje, a sessão asiática foi até positiva, depois de Israel ter declarado que o seu exército iniciou a próxima fase da guerra contra o Hamas, intensificou as operações terrestres no norte de Gaza, mas o facto de não ter havido qualquer intervenção externa e o conflito não se ter estendido a outras partes da região acabou por não levar a nenhuma reação dos mercados e por isso mesmo a sessão asiática fechou aqui até fortemente positiva e na Europa também temos aqui a ganhos interessantes, superiores a 1% na maior parte dos índices e o índice de volatilidade, o VSTOXX, a cair mais de 5%. Também no mercado americano espera-se para já uma abertura em alta dos respectivos índices, com os futuros a negociarem também em terreno positivo. Olhando aqui então para os principais mercados, começando pelo DAX, está aqui a negociar num range, portanto parece querer aqui continuar a subir, eventualmente aqui até ao limite superior do range, nos 15 mil pontos, portanto tem aqui ainda algum espaço de subida no curto prazo, com este sentimento de apetite pelo risco que vigora no início desta nova semana. O IBEX também, depois de ter aqui atingido o target deste canal, iniciou um movimento de consolidação. Também parece estar aqui no limite superior do range. Se quebrar, poderá subir nada mais, nada menos do que 150 pontos, aproximadamente. Também aqui o CAC
a recuperar com bastante força. FTSE também a recuperar depois de ter feito aqui um novo mínimo no dia 27, na passada sexta-feira, nos 7.274 pontos. O S&P 500 também recupera, a tendência, no entanto, continua a ser de queda, com máximos e mínimos cada vez menores, mas não há que descartar aqui a hipótese de vir pelo menos aos 480 ou então aqui aos 4.200. O Nasdaq parece estar aqui a formar um género de um cabeça e ombros invertido, não conseguiu ainda confirmar a quebra desta neckline, mas se quebrar também poderá dar aqui algum potencial de subida, pelo menos até aqui este spike que teve nos 14.530. O Dow Jones também aqui a recuperar no dia de hoje, e a mesma coisa para o Russell 2000. O petróleo continua aqui a negociar no que parece ser um range, aqui uma figura aqui algo estranha, esta de consolidação no WTI, também algo extensa. Para já está aqui, parece estar aqui num range de mais curto prazo, poderá vir aqui até ao limite superior do range e depois, se houver aqui sinais de inversão, poderá ser interessante para shortar. O ouro atingiu aqui esta madrugada aqui os $2.000, portanto target teórico resultante da quebra deste canal, e também a resistência psicológica, o valor redondo então dos 2.000, agora está a corrigir um pouco, é normal que haja alguma tomada de mais-valias precisamente nesta zona. A prata também na zona dos 23,15, o VIX alivia um pouco, portanto volta aqui a voltar para perto dos 20 pontos aproximadamente, e as T-Notes e as Bunds continuam para já também a cair. No mercado cambial, conseguimos ver aqui que as moedas mais fracas no dia de hoje são as moedas tipicamente relacionadas com aversão ao risco, CHF, Yen e também o dólar. As moedas mais fortes são moedas tipicamente relacionadas com o apetite pelo risco, neste caso o NZD, o AUD e também o CAD. Portanto, CAD, NZD e AUD a ganharem força, Yen, franco suíço e dólar a perderem. Portanto, devemos aqui procurar, sobretudo, pares com estas moedas, portanto, por exemplo, AUD-USD, que está a disparar e quebrou aqui recentemente o último máximo relativo de 27/10, poderá vir aqui à zona dos 64 cêntimos. Também o NZD-USD, que está a disparar. Outros pares, Euro-Yen, Libra-Yen, também está interessante. Ou pares como, por exemplo, CAD-Yen, ou AUD-Yen, ou NZD-Yen. Todos estes pares poderão ser interessantes para aproveitar então esta tendência de apetite pelo risco que vigora nos mercados. O Euro-USD aqui a negociar num canal, eventualmente poderá vir de estar aqui o limite do mesmo na zona dos 1,06, e cá está então o dólar index a mostrar aqui alguns sinais de correção para já continuar a consolidar, mas não esquecer que quebrou aqui este triângulo e portanto eu acredito que tenderá a continuar a subir com target teórico na zona dos 107,90 aproximadamente. Por último, no mercado de criptomoedas, o sentimento é misto. Bitcoin desvaloriza 0,5% para a zona dos 34.500 dólares. Ficamos então por aqui. Um bom resto a todos e bons negócios.